Olá pessoal, aqui nesse vídeo um tema extremamente interessante, PNL, Programação Neurolinguística Aplicada em Vendas. Com PNL a gente fortalece muito as nossas ações do dia a dia, porque a gente começa a compreender a mente do nosso cliente. Pode parecer exagero, compreender a mente de outro, mas é por aí mesmo. A gente começa a perceber alguns detalhes que a gente não via antes. Nós vamos falar também, dentro de PNL, de comunicação não verbal, simplesmente espetacular, que nos dará a condição de realmente de perceber os detalhes que a gente está perdendo no dia a dia. Para começar, nós vamos entender PNL, Programação Neurolinguística. A gente pode usar o próprio título, o próprio nome, Programação Neurolinguística. Então tá, programação neural ou programação mental. O que viria a ser isso? Todos nós temos as nossas programações mentais. Digamos, o ponto de partida pode ser o nosso nascimento. A gente começa a receber pelos sentidos várias sensações, várias informações do mundo, né? Do que está à nossa volta. Então a gente tem sensações positivas e sensações negativas. Então, como é que isso se processa? A gente vai realmente se tornando indivíduo, é claro, com os nossos gostos, né? E as coisas que a gente realmente não suporta. E olha só, é interessante para nós que trabalhamos com vendas, a gente entender como é que isso se processa. É interessante a gente perceber realmente, é muito fácil a gente falar assim, as pessoas são diferentes. São diferentes, mas em que ponto, como é que isso funciona? E aí a gente começa a entender essas programações mentais. Para a gente explicar melhor como é que é isso, vamos exemplificar aqui com algo muito interessante para que a gente possa compreender melhor. Vamos lá. Algumas pessoas gostam de andar de bicicleta e outras detestam andar de bicicleta. Por quê? Bicicleta, para quem gosta, é algo realmente interessante, gostoso. Toda vez que ela pensa em bicicleta, ela pensa na brisa tocando o seu rosto, né? Ela pensa no prazer da liberdade, né? Sabe, a sensação gostosa de poder ir para um ambiente e se sentir realmente livre. Outros já pensam também da mesma forma, sensações gostosas, pensa na prática de esportes, o desafio, sabe? E aí vai. Enquanto outras pessoas, toda vez que falam em bicicleta, já pensa no peso, sabe, na dificuldade, sabe, pensa muitas vezes no medo de cair. É isso que vem à mente. Olha, o produto é o mesmo, é bicicleta, né? Só que para uns é 100% positivo, para outros extremamente negativo. Então por que isso acontece? Acontece porque nós temos em nossas mentes programas mentais, mas muitos, milhões, bilhões de programas mentais. Vamos pegar o exemplo da bicicleta. Se uma pessoa teve sensações, experiências e sensações muito positivas desde a sua infância, no momento que ela queria uma bicicleta, ela teve a oportunidade de ganhar a bicicleta, então ela usou aquela bicicleta muito bem, e ela passou a ter uma turma ali que ela andava de bicicleta junto, e só sensações positivas. Quando ela se torna adulta, ela lembra da bicicleta com sensações positivas. Quando uma pessoa, ao contrário, tem muitas frustrações com o uso da bicicleta, pode ter sofrido um acidente grave, o que vem na mente dela quando ela se torna adulta é exatamente sensações negativas. Então, o que acontece? Quando a gente fala de PNL, a gente está dizendo o seguinte, programação neural ou programação mental. As pessoas têm programações, todos nós temos programações mentais. Ótimo. E a parte linguística? É muito interessante que a gente se comunica conforme as nossas programações mentais. Então, para quem não gosta de bicicleta, se convidarmos, olá, tudo bem? Vamos fazer um passeio de bicicleta? Se alguém não gosta de bicicleta, imediatamente ele já comunica. Mesmo sem o verbo, sem a palavra, ele já comunica. Ele já fecha o semblante. Não, bicicleta não vou querer não. E ao contrário, você convida alguém que ama bicicleta, fala, e aí, vamos fazer um passeio de bicicleta? A pessoa na mesma hora, olha, passeio de bicicleta?
Quanto tempo eu não ando de bicicleta? Tá vendo? Então a gente se comunica conforme as nossas programações mentais. Muitas vezes essas programações não estão tão claras para que a gente possa perceber e trabalhá-las. Mas nós temos várias, como eu disse, inúmeras programações mentais e como eu disse, a gente se comunica através delas. Então, PNL, Programação Neurolinguística, tá vendo? São essas programações que temos. E quando a gente vai falar em vendas, como é que isso é importante? Porque o cliente ele nos conta tudo. Só que a gente não percebe. Então a gente começa a conversar com o cliente, vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, vamos vender para ele um livro. Ele fala, eu queria um livro. Fala, você gosta de livro romance? Aí a pessoa, romance. Não, você gosta de aventura, tipo aventura? Não, você gosta de alguma coisa mais científica, alguma coisa mais, científica, tá vendo? Então, a gente vai observando, aí de repente você apresenta um livro para ele, ele olha para a capa, sabe, fecha o semblante, tá vendo? Aquela capa trouxe sensações estranhas para ele. Então a gente vai observando, a gente vai entendendo. Posso mudar, colocar qualquer produto ou serviço que vai atender muito bem com essa lógica da PNL. Eu gosto de usar muito um exemplo da praia. Digamos que eu seja um vendedor de pacote turístico. A pessoa chega e eu vou vender para ele um pacote de praia. Eu tenho aquele pacote, ele é interessante para a empresa. E eu viro para a pessoa e falo, pois eu tenho um pacote excelente. Nossa, fantástico, numa super promoção. Eu tenho um pacote para praia tal. Se a pessoa não gosta de praia, imediatamente ele, sabe? Agora, digamos que a pessoa goste de praia, eu falo que eu tenho um pacote para praia tal. E como é que é lá? Não, lá é movimentadíssimo, excelente, aquele movimento gostoso de praia. Se a pessoa não gosta de movimento, ela fecha o semblante. Se ela gostar, ela fala, eu gostei, me conta mais. Tá vendo? Então a gente tem que perceber isso. Porque eu não posso pegar mais um pacote de praia e falar. E o pacote de praia é ótimo, é isso, tem promoção, 50% de desconto, tá. No final a pessoa, vou pensar. Tá vendo? O vendedor de alta performance dos dias atuais, ele utiliza a mente do cliente. Sabe? Ele pega as informações que estão lá, utiliza essa informação. Então a gente apresenta sempre foco no cliente, né? Se eu pegar o meu pacote através do computador, através de um portfólio, se eu apresentar isso para o cliente e falar com ele, esse aqui é o melhor pacote, de repente não vai encaixar, por quê? Porque ele não gosta nem de praia direito, ou ele gosta de praia, mas com restrições, sabe? Então eu tenho que compreender, eu tenho que perceber isso, tá? Isto é programação neurolinguística. Programação neurolinguística é muito mais profundo do que o que a gente vai apresentar aqui, porque o nosso foco é vendas, né? Mas falando um pouco mais de programação neurolinguística, é importante que a gente compreenda que ela pode nos auxiliar a trocar algumas programações mentais para que a gente se torne mais produtivo. Então eu tenho algumas restrições, algumas coisas que eu não consigo fazer direito, por exemplo, no meu trabalho. Eu tenho uma dificuldade, enquanto outras eu tenho facilidade. Se eu começar a trabalhar a minha mente buscando lá dentro por que eu tenho dificuldade de alguma coisa e facilidade em outra, eu acabo descobrindo as minhas programações mentais e quando eu começo a percebê-las, eu posso alterá-las. Mas não é o foco aqui, eu só estou citando isso aqui para que a gente entenda que programação neurolinguística é extremamente amplo, tá? Um tema extremamente amplo, mas o que nos importa é utilizá-la para que a gente possa vender mais. Dentro de PNL, com esta lógica de observar o cliente, perceber os gostos dele, sabe? A gente precisa utilizar uma ferramenta que chama comunicação não verbal. Existe termo, é muito comum a gente escutar falar assim, o corpo fala. E o corpo fala mesmo. Muitas vezes o cliente fala uma coisa e o corpo dele fala outra. É através da observação. Se a gente observar bem o nosso cliente, percebendo detalhes no semblante, na voz dele, na forma de falar dele, a gente vai perceber se a gente está no caminho certo, oferecendo o produto certo, se a negociação está caminhando bem, se o que ele esperava era realmente aquilo, sabe? A gente consegue entender e perceber muita coisa. Então, a comunicação não verbal é simplesmente
fundamental. Infelizmente, nos dias atuais, quase que profissional nenhum, são poucos mesmo, que atuam, conseguem perceber esses detalhes com facilidade. Né? Alguns já conseguem, mas no montante de profissionais em vendas, são realmente poucos que conseguem perceber através da comunicação não verbal detalhes para poder utilizar. Então você pode mudar o produto, você deve enfatizar as coisas, os detalhes, perdão, que o cliente realmente gosta. Sabe, o que ele valoriza é o que precisa ser enfatizado. E ele muitas vezes ele não conta o que ele valoriza, mas você percebe através da comunicação não verbal e aí realmente tudo acontece. Apresentamos PNL, pessoal, aplicado em vendas com 3 pilares. Um deles, a comunicação não verbal, eu citei para vocês aqui. O segundo deles, segundo pilar é canais sensoriais, que mostra as diferenças entre os seres humanos, sabe? Interessantíssimo para a gente poder diferenciar e usar. E Rapport, que é uma ferramenta espetacular para que a gente possa se assemelhar ao cliente, conquistá-lo e chegar ao final realizando a venda para ele. Tá bom? Mas aqui fica só, nesse vídeo nós vamos apresentar só o que é PNL e comunicação não verbal, para que vocês tenham uma noção bem já aproximada e de repente já podem começar a usar. Eu sou Rodrigo Vasconcelos, da Tratativa, apresentando sempre para vocês o método Humanização Comercial.